Você sabia que o White Pocket não é apenas um lugar bonito, mas também um tesouro de fósseis? Aqui foram encontrados restos de antigos seres marinhos que habitavam o fundo dos oceanos que cobriam essa terra. Em algumas áreas, você pode encontrar recifes de coral fossilizados com mais de 100 milhões de anos. Imagine como esse lugar parecia quando os corais ainda cresciam e o céu estava cheio de dinossauros voando sobre a água. Quando o sol se põe no horizonte, algo incrível acontece em Yosemite. O Cascata de Fogo, um dos fenômenos naturais mais espetaculares. Imagine a água caindo de uma altura de 400 metros, parecendo fluir de lava e não de um glaciar. Todos os anos, milhares de pessoas se reúnem para ver esse momento único, quando a luz do pôr do sol transforma o cascata em um fluxo de fogo. Mas há um segredo interessante. O fenômeno ocorre apenas em fevereiro, quando os raios solares atingem o ângulo perfeito. Quando a temperatura sobe e a neve começa a derreter, a água começa a fluir, criando um efeito que faz os espectadores prenderem a respiração. Assim que a luz cai sobre o cascata, ele começa a brilhar, como se fosse carvão em chamas. Você sabia que o que torna esse fenômeno ainda mais impressionante é que ele se tornou popular graças a fotografias tiradas em 1950, quando imagens artísticas chamaram a atenção para esse milagre da natureza. Desde então, a Cascata de Fogo atrai tanto turistas quanto fotógrafos de todo o mundo que desejam capturar esse momento incrível. Todo ano, em fevereiro, quando os espectadores se reúnem nas rochas, onde o cascata é visível, eles não estão apenas esperando um milagre. Eles são testemunhas de um verdadeiro espetáculo da natureza. A última erupção significativa ocorreu em 2009, quando nuvens de cinzas alcançaram uma altura de 3 quilômetros, criando paisagens hipnotizantes e assustadoras. O vulcão não impressiona apenas por seu tamanho e atividade, mas também é lar de muitos tipos únicos de flora e fauna. Por exemplo, aqui vivem plantas raras que conseguem sobreviver em condições de alta acidez do solo. O Cânion da Antílope não é apenas uma formação natural, mas um lugar onde a brincadeira de luz e sombra cria efeitos visuais impressionantes. Imagine como os raios de sol penetram nas fendas estreitas, iluminando as paredes do cânion em tons vibrantes de laranja e vermelho, como se artistas com pincéis estivessem passando por aqui. Todo ano, mais de 100 mil turistas chegam aqui para ver esse encanto com os próprios olhos. Mas o que realmente impressiona é que o cânion se formou em apenas alguns milhares de anos devido à erosão causada por enchentes fortes. Isso significa que suas formas continuam a mudar e cada visita pode revelar novos ângulos. Você sabia que a altura de algumas paredes do cânion pode chegar a 30 metros? É como estar no pé de um prédio de muitos andares, onde cada curva revela novas e incríveis vistas. Mas o que realmente surpreende é que nesse cânion você pode encontrar o povo Navajo, que considera esse lugar sagrado. Eles compartilham histórias que são passadas de geração em geração, e cada uma delas está cheia de profundo significado e respeito pela natureza. E isso ainda não é tudo. Dentro do cânion, você pode encontrar estruturas geológicas únicas, como as orelhas de elefante, formações que lembram conchas.
Elas receberam esse nome devido às suas formas e parecem quase irreais contra o fundo das belezas ao redor. A cada ano ele perde cerca de 1 metro de seu volume. Essa velocidade de degelo é o dobro daquela que ele tinha há apenas 30 anos. Imagine como o glaciar vai recuando, revelando novos paisagens e ecossistemas. E o mais surpreendente, debaixo do glaciar há uma antiga ecossistema que se manteve isolado no gelo por milhares de anos. Imagine uma deserta morta, onde árvores se erguem como fantasmas, secas e pretas, contra o fundo de sal branco. O Dead Vlei, na Namíbia, não é apenas um fenômeno natural, mas um lugar onde a natureza criou algo que parece estar em outro mundo. E o mais impressionante, essas árvores com até 900 anos sobreviveram a uma catástrofe quando o rio que as sustentava secou. Aqui no Dead Vlei, a temperatura pode chegar a 50 graus Celsius e parece que a vida é impossível. No entanto, nesse espaço sem vida, restam maravilhosos vestígios do passado. Silhuetas pretas das árvores, que na verdade são restos de antigas acácias, são testemunhas das mudanças climáticas e das condições de vida. Essas plantas não podem se decompor devido à falta de umidade e, portanto, são preservadas em estado perfeito. Mas isso ainda não é o mais estranho. A área do Dead Vlei é de aproximadamente 32 mil metros quadrados e é cercada por algumas das maiores dunas do mundo, que podem atingir até 300 metros de altura. Quando o vento sopra por essa deserta, ele cria sons incríveis, como se a própria terra tentasse contar sua história. E o que é ainda mais impressionante, todo ano, o Trollstigen atrai mais de 300 mil turistas que desejam experimentar sua atmosfera única. Nesta rota, você não apenas apreciará a natureza, mas também sentirá como a terra respira e como as montanhas sussurram suas histórias antigas. Agora, imagine como é percorrer essa estrada no inverno, quando tudo ao redor está coberto de neve e as cachoeiras se transformam em estátuas de gelo. Imagine uma praia com areia preta onde as ondas do Atlântico se quebram nas rochas como se fossem meteoros gigantes. A praia de Reynisfjara, na Islândia, não é apenas uma praia, mas um lugar onde a natureza demonstra sua força. A altura das rochas chega a 50 metros e sua forma lembra os escombros de um castelo antigo. Você sabia o que torna esse lugar especialmente misterioso? Suas ondas são traiçoeiras. Elas podem surpreender turistas despreparados, forçando-os a correr para a segurança. Mas não é só isso que chama a atenção. À distância do litoral, você pode ver colunas de basalto que parecem esculturas habilmente esculpidas pela própria natureza. Agora, imagine que, segundo as lendas, nesse lugar vivem trolls que se transformam em pedras se forem pegos pela luz. No pôr do sol, essas colunas se tornam ainda mais misteriosas quando projetam longas sombras no areia preta, criando uma atmosfera mágica. E o que mais impressiona? Esse lugar foi usado para filmar cenas do famoso seriado Game of Thrones, o que só aumenta seu ar mítico. A praia de Reynisfjara não é apenas um milagre da natureza, mas um lugar onde história e lendas se entrelaçam de tal forma que você pode sentir sua respiração.
pesquisas mostram que a composição da água do lago muda ao longo do ano, levantando novamente a questão: como isso é possível? E você sabia que, mesmo com sua intensidade de cor, o lago é seguro para banho? Imergindo em suas águas, você sentirá como elas podem refrescar e surpreender. No fundo do Mar do Caribe, encontra-se a Grande Buraco Azul, uma misteriosa fenda subaquática com uma largura de 120 metros. Imagine, a uma profundidade de aproximadamente 100 metros, onde reina uma semi-escuridão, você pode ver estalactites que se formaram há milhões de anos, quando essa fenda era uma caverna. E o mais impressionante é que essas estalactites mantiveram suas formas, como se estivessem congeladas em um momento no tempo. Agora, imagine um grupo de mergulhadores descendo nessa fenda para ver os incríveis habitantes marinhos. Aqui vivem tubarões, raias e até tartarugas marinhas raras. Mas há um segredo. O abismo negro no centro da fenda esconde mistérios que ainda precisam ser descobertos. Você sabia que nesse local foram encontrados restos de animais antigos, como tigres dentes de sabre e répteis marinhos? Mas espere, ainda não é tudo. As paredes da fenda estão cobertas por recifes de coral que formam um ecossistema único, onde cada ser desempenha um papel importante. A uma profundidade de aproximadamente 40 metros, você pode encontrar corais que brilham na escuridão, criando paisagens outras mundanas que são impossíveis de esquecer. E se você acha que isso é tudo, aqui vai um fato interessante. Na área da depressão, encontra-se um dos locais mais antigos da Terra, onde os antepassados do homem poderiam ter habitado. Achados de ferramentas antigas mostram que a vida prosperava mesmo nas condições severas. Perto dali fica o Lago Assal, um dos lagos mais salgados do mundo, onde a concentração de sal é 10 vezes maior do que no oceano. Você já se perguntou se alguma vez a ideia de que há um lugar na Arizona que parece ter sido criado por extraterrestres já te surpreendeu? O White Pocket não é apenas um canto da natureza, mas uma verdadeira enigma geológico, onde formações rochosas lembram ondas que se curvaram em um furioso temporal oceânico. Imagine um cenário onde camadas brancas e vermelhas de arenito formam formas fantásticas, como se alguém tivesse pintado a terra com cores vibrantes de aquarela. Essas formações peculiares surgiram ao longo de milhões de anos de erosão e ação das intempéries, e agora parecem ter saído de um filme de ficção científica. Sabe o que há de mais surpreendente? O White Pocket faz parte de uma região maior conhecida como Grandview, que também é famosa por suas formações rochosas, peculiares e canyons coloridos. Este lugar atrai não apenas turistas, mas também fotógrafos, pois aqui é possível capturar vistas impressionantes que não se encontram em nenhum outro lugar. Mas espere, ainda não é tudo. Algumas delas são tão grandes que podem acomodar barcos inteiros. A mais famosa delas é a caverna Sung Sot, com mais de 200 metros de comprimento, e suas paredes são adornadas com estalactites que pendem como cortinas esticadas. E o que torna essa baía realmente especial?
Seu ecossistema foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial e continua a surpreender cientistas com sua biodiversidade. A onda no Arizona não é apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira escultura de arenito criada há milhões de anos. Imagine que suas linhas sinuosas e cores vibrantes foram moldadas por processos intensos da natureza, quando areia e água interagiram, como um artista com uma tela. Sabe o que é 80 metros? Essa é a extensão da linha mais longa da onda, e ela cria a sensação de estar na beira de um oceano que parou em um momento de forte ventania. Cada camada de arenito conta uma história sobre o tempo em que essas terras estavam submersas e como elas foram lentamente emergindo do nível do mar. Mas há algo ainda mais impressionante. Dentro dessa onda, é possível encontrar fósseis raros que confirmam a presença de seres marinhos no passado. Em alguns lugares é possível ver pegadas fossilizadas de antigos habitantes marinhos, que registraram um momento em que a Terra parecia completamente diferente. E o que é ainda mais intrigante? Para acessar a onda, é necessário percorrer um caminho complexo de vários quilômetros por terreno acidentado. Mas há um detalhe: apenas 300 pessoas por dia recebem permissão para visitar esse local. Essas cachoeiras não são apenas lindas, mas também criam um ecossistema único, atraindo muitos tipos de animais e plantas. E nesse contexto, as lendas locais contam histórias sobre espíritos ancestrais que guardam esse canto único do planeta. Em Singas de Bemaraha, a natureza e a cultura se entrelaçam de tal maneira que cada passo revela algo novo. Você sabia que essa região é protegida pela Unesco desde 2012? A montanha arco-íris de Vinicunca é muito mais do que uma formação natural. É uma verdadeira obra-prima criada pela própria natureza. Imagine que sua altura é de 5.200 metros, quase como subir em um prédio de 25 andares. Mas isso ainda não é o mais impressionante. As cores mais vibrantes da montanha, como vermelho, amarelo e verde, aparecem devido aos minerais que a compõem. Sabia quais são? São óxidos de ferro, cálcio e magnésio, que dão às cores da montanha seus tons únicos. Agora imagine que a montanha não sempre foi tão colorida. Apenas algumas décadas atrás, Vinicunca estava coberta por uma camada de neve e gelo. As mudanças climáticas, causadas pelo aquecimento global, revelaram esse cenário único, tornando-o um destino popular para turistas de todo o mundo. E o que realmente surpreende: apesar de sua popularidade, a montanha continua sendo difícil de alcançar. A estrada que leva até ela passa por vilarejos pitorescos e paisagens de alta montanha, onde a temperatura média pode cair até -1 grau. Os moradores locais, enfrentando todas as dificuldades, continuam preservando suas tradições e costumes e todos os anos se alegram com o fluxo de turistas. Você sabia que muitas dessas vilas estão localizadas a mais de 3.000 metros de altitude? Isso significa que os moradores vivem em condições onde o ar é rarefeito e a vida exige uma resistência incrível. Lençóis Maranhenses não é apenas um lugar para descanso, mas também um verdadeiro tesouro para os pesquisadores. Todos os anos,
são realizados estudos que mostram que o ecossistema do parque continua a mudar. Por exemplo, atualmente os cientistas descobriram mais de 100 espécies de plantas que se adaptaram às condições rigorosas. A depressão de Danakil, na Etiópia, é um dos lugares mais quentes do planeta, onde a temperatura pode chegar a 60 graus Celsius. Esta região está localizada abaixo do nível do mar por mais de 110 metros, tornando-se um verdadeiro fenômeno geológico. Mas isso não é tudo. Aqui estão vulcões ativos, como o Ertaale, onde a magma literalmente jorra na superfície. Imagine um cenário onde campos de sal brilham como espelhos e os vibrantes tons de minerais criam paisagens que poderiam servir como cenário para um filme de fantasia. Nessas planícies salgadas, formam-se cristais maravilhosos e, ao redor deles, habitam organismos capazes de sobreviver em condições extremas, como bactérias termofílicas. Esses micro-organismos não apenas vivem aqui, eles desempenham um papel crucial no ecossistema da região, transformando gases tóxicos em elementos essenciais. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na depressão de Danakil, encontra-se um dos níveis mais altos de enxofre do mundo, o que cria um forte e desagradável odor. Sabe o que acontece quando as tribos locais coletam sal? Eles o utilizam não apenas como alimento, mas também como moeda, destacando a economia única desta região, baseada em recursos naturais. Portanto, você precisa ou agendar com antecedência ou estar preparado para uma aventura. Cada visita se transforma em uma verdadeira jornada no tempo e no espaço, onde a natureza demonstra sua força e criatividade. E o que é impressionante, algumas linhas e padrões parecem ter sido desenhadas por um artista habilidoso, mas na verdade são resultado de milhões de anos de erosão. Trollstigen, ou Trollstigen, é uma das estradas mais pitorescas da Noruega, com uma extensão de 8 quilômetros. Pode-se imaginar como é viajar por uma estrada que, em alguns trechos, sobe até mais de 800 metros acima do nível do mar. Ao longo desta estrada, você encontrará vistas deslumbrantes das montanhas e cachoeiras que caem como cascatas brancas. Mas o que realmente impressiona é que, em certos pontos, a estrada possui 11 curvas acentuadas, cada uma delas projetada para que você possa apreciar ao máximo a beleza ao redor. E ainda mais impressionante, existe uma plataforma de observação localizada a 400 metros de altitude. Dali, você pode ver a cachoeira Stigfossen, que desce de uma altura de 104 metros, criando um espetáculo indescritível. Mas isso não é apenas um caminho bonito. Durante todo o percurso, você pode ver as paredes de pedra que foram construídas manualmente no início do século XX. Essas paredes, que têm uma altura de 3 metros, foram erguidas para garantir a segurança dos viajantes e ainda hoje estão de pé como um testemunho da habilidade dos construtores da época. Expedições científicas visitam regularmente essa área para estudar seu ecossistema único e características geológicas. E o mais interessante, os cientistas afirmam que alguns minerais encontrados aqui podem ser usados para desenvolver novas tecnologias na área de energia. As singas de Bemaraha, na Madagascar, não são apenas um parque.
mas uma verdadeira fortaleza natural, onde as rochas se erguem até 100 metros de altura, parecendo dentes afiados. Essas formações calcárias se formaram devido à erosão, e imagine só, algumas delas parecem ter sido esculpidas por gigantes. E o mais incrível, na região habitam mais de 600 tipos de plantas, das quais 30 são exclusivas desse local. Isso significa que você pode ver uma flora que não cresce em nenhum outro lugar, e alguns tipos estão em risco de extinção. Mas isso não é tudo. Aqui também vivem animais raros, como os lêmures, que só podem ser encontrados na Madagascar. Esses pequenos seres peludos têm a capacidade incrível de pular até 9 metros de comprimento, o que facilita a locomoção entre as árvores. Imagine-os saltando por essas formações rochosas afiadas como acrobatas em um circo. E os moradores locais? Eles criaram suas comunidades diretamente sob essas rochas e utilizam os recursos naturais para sobreviver nesse clima rigoroso. Entre toda essa diversidade da natureza, há um fenômeno impressionante. Durante a estação chuvosa, a água desce pelas singas, formando cachoeiras que brilham ao sol. Debaixo de sua superfície, há um imenso reservatório de água doce que pode se tornar uma fonte vital para futuras gerações. Imagine como esse lugar poderia ter sido quando estava cheio de água. Ecossistemas subaquáticos habitados por uma variedade de peixes e plantas, agora congelados no tempo, esperando para serem novamente revelados. O vulcão Bromo não é apenas um vulcão, mas uma verdadeira arena natural, onde todos os anos multidões de turistas se reúnem para assistir a seu impressionante erupção. A altura desse vulcão é de 2.300 metros e seu cráter tem um diâmetro de aproximadamente 400 metros, o suficiente para acomodar um estádio de futebol inteiro. Imagine a névoa matutina que envolve a montanha e de repente se dissipa, revelando a montanha em chamas. Mas isso não é apenas um espetáculo. A atividade do Bromo faz com que os moradores locais sigam rituais especiais para apaziguar o espírito do vulcão. Sabia o que eles oferecem em sacrifício? Frutas frescas e flores que jogam no cráter, acreditando que isso acalmará o vulcão para que ele não mostre sua força. E agora, o mais interessante. O Bromo faz parte de um complexo vulcânico maior conhecido como Tenger, que inclui vários outros vulcões e forma uma vasta caldeira. Na região, há templos antigos, como o templo de Purbalao, que estão cercados por mitos e lendas. Os moradores locais acreditam que esses templos os protegem da ira do vulcão e realizam rituais diários neles. Mas espere, ainda tem mais. O Bromo é um dos vulcões mais ativos da Indonésia, e suas erupções ocorrem com uma periodicidade de apenas alguns anos. Os festivais locais incluem danças, música e até exposições de artesanato local, tornando a visita às montanhas não apenas visualmente impressionante, mas também educativa. E algo que vale lembrar, esse fenômeno natural incrível foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2012, o que destaca ainda mais sua importância. Você sabia que na Vale da Lua, localizada no deserto de Atacama, é possível ver paisagens que lembram o cenário lunar?
Aqui, as formações rochosas alcançam alturas de 30 metros e o solo está coberto por sal branco, criando a impressão de que você está em outro planeta. Todo anoitecer, essa vala se transforma em um verdadeiro espetáculo. O pôr do sol pinta o céu com tons incríveis de laranja e rosa, enquanto as sombras das rochas se alongam e se tornam mais misteriosas. Esses contrastes atraem turistas de todo o mundo que desejam capturar esse momento. Agora, imagine que aqui existia um grande lago que foi lentamente evaporando, deixando apenas depósitos de sal. Esses depósitos formaram a base para formações geológicas únicas, que podem ser vistas apenas nesse local. E o que mais impressiona? Na Vale da Lua são realizados estudos que ajudam os cientistas a entender como são as superfícies de outros planetas. Por exemplo, algumas estruturas aqui são muito semelhantes às paisagens de Marte. Nessa região desértica, é possível encontrar espécies raras de plantas e animais que se adaptaram a condições extremas. Por exemplo, aqui vivem lagartos que conseguem sobreviver em condições de calor intenso e escassez de água. Quando o céu começa a se tingir de tons dourados e vermelhos, a expectativa aumenta e, finalmente, aparece esse efeito mágico. Estando aqui, é difícil não sentir que você faz parte de algo realmente único. Você sabia que essa cascata é uma das mais altas da América do Norte? Sua altura é de 400 metros e ela faz parte de um sistema de cascatas que são alimentadas pelo derretimento de neve nas montanhas. O Lago Natron não é apenas um corpo d'água, mas um verdadeiro milagre da natureza. Sua temperatura pode chegar a 60 graus Celsius, tornando-o um dos lagos mais quentes do planeta. Imagine como seres vivos podem existir em água tão quente. Mas isso não é tudo. O pH do lago é de cerca de 10, tornando-o mais alcalino do que a água do mar. Você sabe o que isso significa? Muitos seres não conseguem sobreviver nessas condições, mas alguns micro-organismos se adaptaram e prosperam nesses ambientes extremos, criando cores vibrantes de vermelho e laranja que tornam o lago impressionante. E agora, o mais interessante. Nas margens do lago, frequentemente se encontram aves mortas que parecem petrificadas. Na verdade, isso é o resultado de suas tentativas de beber água, mas a alta temperatura e a alcalinidade fazem seu trabalho. Quando as aves tocam a água, elas rapidamente perdem seus fluidos vitais e ficam nesse estado, mantendo suas formas. Mas como esse lago está relacionado com outros ecossistemas? A cor única do solo salgado, que parece ter sido pintada por artistas, contrasta com as dunas de laranja vivo. Isso torna o Dead Valley não apenas um fenômeno geológico, mas também um verdadeiro paraíso para fotógrafos. E agora imagine como essas dunas mudam suas cores ao longo do dia e com a luz do sol. Imagine um canyon, onde cada reflexo d'água cria a ilusão de infinito. O canyon, reflexão no Utah, possui formas tão únicas que podem ser confundidas com uma obra de arte. A largura do cânion chega a 30 metros e sua profundidade em alguns pontos ultrapassa 30 metros, criando um efeito impressionante
quando o sol penetra nas estreitas fendas. Mas o que é realmente surpreendente, este cânion foi formado não por rios, mas pelo desgaste gradual de arenitos pelo vento e pela água ao longo de milhões de anos. O resultado são formações hipnotizantes, com linhas e círculos sinuosos que atraem turistas e fotógrafos de todo o mundo. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? A água no cânion pode mudar de cor dependendo da hora do dia. Pela manhã, ela é intensamente azul esverdeada e, ao entardecer, transforma-se em um tom dourado, refletindo os raios do pôr do sol. Tal efeito faz com que os espectadores fiquem maravilhados. A dificuldade de acesso a este local torna-o ainda mais atraente. Chegar aqui é possível apenas por um trilho de aproximadamente 8 quilômetros, e apenas poucos se aventuram a fazer essa jornada. Uma dessas histórias conta que este lugar é a fronteira entre o mundo dos humanos e o mundo dos Trolls, que guardam seus segredos. É estranho, mas verdadeiro. Na ponta da formação, podem ser encontrados vestígios de antigos seres humanos que possivelmente utilizavam este lugar como um santuário. Na região nordeste do Nevada, em uma vasta e deserta planície, encontra-se o Geyser Fly, que se tornou uma das atrações naturais mais notáveis dos Estados Unidos. Imagine, jatos de água brotando do solo até uma altura de 7 metros, formando formações minerais coloridas que parecem obras de arte. Mas como surgiu esse geyser? Em 2001, trabalhadores que realizavam perfurações para a exploração de energia geotérmica encontraram águas subterrâneas. Em vez do esperado calor, eles assistiram à eclosão de água quente, rica em minerais. E não para por aí. Esses mesmos minerais deram ao geyser suas cores incríveis, variando do verde vivo ao laranja. Você sabia que a temperatura da água que sai do geyser pode atingir mais de 150 graus Celsius? Isso significa que ao redor do geyser se formaram ecossistemas completos, onde vivem micro-organismos únicos que conseguem sobreviver em condições extremas. Mas ainda há mais. Devido ao constante jato de água, o local do geyser se transformou em terrazas que lembram cristais, mudando ao longo do tempo. Essas formações minerais continuam a crescer e a se modificar, podendo atingir diâmetros de vários metros. Você sabia que todas as noites nesse lugar ocorre uma verdadeira alquimia? Os gases vulcânicos, ao entrarem na atmosfera, formam nuvens de enxofre que podem se depositar como chuva ácida nas áreas adjacentes. Isso cria um ecossistema único, onde a sobrevivência se torna uma verdadeira arte. Você sabia que na Baía de Halong há mais de 3.000 ilhas e rochas, cada uma com sua forma e história únicas? Esses formados calcários surgiram há mais de 300 milhões de anos, quando o fundo do mar se elevava e se transformava em verdadeiros maravilhas naturais. Imagine esses gigantes erguendo-se sobre as águas, criando um cenário extraterrestre que inspira artistas e viajantes de todo o mundo. Cada ilha nesta baía tem seu próprio nome e personalidade. Por exemplo, a ilha Tok Ngan, conhecida como a Ilha das Tartarugas, atrai atenção por sua forma, que lembra uma tartaruga dormindo. Próxima a ela está a ilha Kua Tien,
que literalmente enche o ar com os sons da natureza selvagem. Sabe o que realmente habita essas ilhas? Aqui você pode encontrar aves raras e até mesmo lêmures, mas isso não é tudo. O mundo subaquático da Baía de Halong é repleto de mistérios. Ao mergulhar nas profundezas do mar, você encontrará recifes de coral que se estendem por dezenas de quilômetros e são lar de milhares de seres marinhos. Por exemplo, algumas espécies de peixes que habitam aqui podem mudar de cor, como camaleões, para se camuflar no ambiente. E aqui começa o mais interessante. Na baía também há cavernas subaquáticas, formadas ao longo de milhares de anos pela erosão. O Cânion da Antílope não é apenas um lugar para tirar fotos. É uma história viva, gravada na pedra, que continua a impressionar seus visitantes uma e outra vez. E você sabia que há outro cânion, menos conhecido, mas não menos bonito, esperando para ser descoberto? A Praia de Papagaio, na ilha de Lanzarote, não é apenas um lugar para relaxar na praia. Sua areia, branca e macia, como açúcar, se estende por mais de 100 metros, cercada por rochas que criam uma atmosfera de isolamento. E se eu disser que essa praia não é o único tesouro da ilha? Aqui, a água é cristalina, com tons de azul e verde que mudam ao longo do dia. A temperatura da água varia em torno de 23 graus Celsius o ano todo, tornando o banho um verdadeiro prazer. Mas isso ainda não é tudo. Imagine que você pode não apenas tomar sol, mas também praticar esportes aquáticos. Paragliding, canoagem e snorkeling são apenas algumas das atividades que o papagaio oferece. Você sabia que o mundo subaquático aqui é repleto de vida? Ao redor da praia, há formações naturais únicas, como rochas vulcânicas, que foram formadas há milhões de anos. Essas rochas não são apenas bonitas, elas servem de lar para muitos tipos de aves marinhas que nidificam aqui. E aqui é onde começa o verdadeiro mistério. Os pescadores locais contam histórias sobre cavernas subaquáticas habitadas por criaturas misteriosas que evitam os humanos. A uma profundidade de até 30 metros, você pode encontrar moreias e até mesmo golfinhos que às vezes se aproximam da área. Se você pensava que era apenas um lugar bonito para fotos, espere para se surpreender. Esses lugares podem se tornar um verdadeiro desafio para seu olfato. O cheiro de enxofre é tão forte que pode causar grandes emoções em viajantes não preparados. Então prepare-se para uma verdadeira aventura, onde a natureza mostra sua força e beleza em cada detalhe. Você sabia que próximo a Naumascard há fontes termais cujas temperaturas podem atingir 88 graus Celsius? Imagine um lugar onde as rochas parecem ter sido esculpidas por gigantescos artistas. A Capadócia, na Turquia. Aqui você pode ver as chaminés de fumaça. Não é magia, mas o resultado de milhares de anos de erosão, onde a rocha macia gradualmente cede lugar ao vento e à chuva, criando formas caprichosas com até 30 metros de altura. Você sabia que essas formações únicas foram o lar dos primeiros cristãos? Nas cidades subterrâneas, como a Derinkuyu, você pode encontrar complexos que abrigam até 20 mil pessoas.
Esses labirintos, que se estendem até 80 metros de profundidade, foram criados para proteção contra ataques e permitiam que as pessoas se escondessem por longos períodos. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na Capadócia, há igrejas esculpidas diretamente nas rochas, com afrescos que se mantêm intactos por muitos séculos. Algumas delas datam do IX século e foram feitas no estilo bizantino. Esses locais sagrados não apenas impressionam a imaginação, mas também nos dão uma ideia da vida dos primeiros cristãos. E agora, imagine isto. Na Capadócia, ocorrem festivais de balões de ar quente, onde centenas de balões coloridos decolam ao amanhecer, criando um espetáculo que não se esquece. Ao seu redor vivem flamingos, que são as únicas aves capazes de se adaptar a essas condições. Suas penas rosadas vibrantes são resultado da alimentação composta pelos mesmos micro-organismos que dão ao lago suas cores impressionantes. E aqui vai mais um fato surpreendente. Apesar de sua aparente morte, o Lago Natron é lar de milhares de flamingos que vêm aqui para se reproduzir. Essas aves podem botar ovos apenas em condições extremas, onde não há predadores. O cráter Ijen, na ilha de Java, não é apenas um vulcão. É um lugar onde se pode ver o fogo azul que aparece quando a enxofre é queimado. Todo o dia, milhares de pessoas subem suas encostas para serem testemunhas desse fenômeno natural que lembra cenas de filmes de ficção científica. Mas isso não é tudo. O Ijen abriga um dos lugares mais tóxicos do planeta. A fumaça expelida pelo vulcão contém gás sulfúrico, que é extremamente perigoso, mesmo em contato breve. Trabalhadores que extraem enxofre usam máscaras para se proteger desse gás perigoso, mas muitos ainda correm risco, passando longas horas ali. Imagine, a temperatura do fluxo de enxofre pode chegar a 800 graus Celsius. Isso significa que os depósitos de enxofre podem solidificar e formar cristais que parecem joias preciosas. Esses cristais são raros e muito valorizados no mercado, mas as condições de extração são extremamente perigosas. Agora imagine o próprio cráter. Sua profundidade é de cerca de 300 metros e seu diâmetro é maior que 1 quilômetro. Dentro do cráter há um lago com acidez superior à do vinagre. Esse lago evapora continuamente, criando nuvens de gases que se elevam à atmosfera, como uma cortina que esconde um mundo misterioso. A altura das colunas de basalto chega a 16 metros e elas formam arcos naturais únicos que são perfeitos para fotos com o fundo de uma tempestade oceânica. Mas espere, ainda não é tudo. Nas proximidades da praia, há cavernas que guardam seus próprios segredos e lendas, esperando que alguém se atreva a desvendá-los. O Fissura de Silfra não é apenas uma simples rachadura na terra. É um lugar onde você pode literalmente sentir como as placas tectônicas se movem em direções opostas. Imagine estar entre dois continentes, América do Norte e Eurásia, que se afastam a uma velocidade de 2 centímetros por ano. As profundezas subaquáticas do Silfra impressionam pela sua transparência. A visibilidade pode chegar a 30 metros. Isso torna o local um destino popular para mergulho.
Aqui você pode ver formações subaquáticas que parecem ter sido criadas por um artista. E aqui vai um fato interessante. A temperatura da água no fissura varia de 2 a 4 graus, mas em alguns pontos, graças às fontes geotérmicas, a água pode ser mais quente. Mas isso não é tudo. O fissura é cercado por paisagens cativantes, campos de lava pretos, colinas musgosas e gigantescas rochas que parecem proteger esse fenômeno da natureza. E o que é ainda mais atraente, nesse lugar você pode ver espécies raras de algas e musgos que se adaptaram perfeitamente às condições rigorosas, criando ecossistemas surpreendentes. Isso torna os rochedos não apenas atraentes para os turistas, mas também importantes para os cientistas. Na praia, você encontrará uma variedade de formas e tamanhos de rochedos, e cada um deles é único. Alguns deles até racham, revelando seus segredos internos. Essas pedras não apenas atraem a atenção, mas também fazem refletir sobre quanto tempo a natureza levou para formá-las e o que ainda pode estar escondido em suas profundezas. O Trolls Language é muito mais do que uma simples rocha. É um fenômeno natural esculpido nas montanhas a uma altitude de 800 metros acima do lago Langesum. Imagine uma plataforma de apenas 2 metros de largura projetando-se sobre o abismo como um ponto de linguagem gigante, pronto para pular. Todos os anos, 30.000 turistas visitam este local para capturar essa visão impressionante e sentir o adrenalina na beira do precipício. Mas isso ainda não é o mais estranho. Segundo a lenda, os trolls que habitam essas montanhas se transformam em pedra se forem expostos à luz. E o que é ainda mais surpreendente, a formação dessa linguagem levou milhares de anos, quando os glaciares deslizavam suavemente pela terra, esculpindo formas tão únicas. O resultado é essa impressionante rocha que parece estar prestes a pronunciar algo importante. Cada passo nesse percurso não é apenas um desafio físico, mas também uma oportunidade de ver paisagens deslumbrantes. Imagine caminhar por um caminho cercado por altas coníferas, com uma vista à frente de um chalete com cachoeiras, rápidas como flechas. A altura das cachoeiras chega a 30 metros e o som da água caindo é ouvido a vários quilômetros de distância. Não se esqueça de que essa região está cheia de surpresas. Por exemplo, a temperatura pode variar entre 0 e 20 graus Celsius, mesmo nos meses de verão. E se você pensava que já viu tudo, veja o Geyser Fly. Ele não só impressiona com suas formas naturais, mas também é um exemplo da força da natureza, capaz de criar algo completamente único. A cada ano, milhares de turistas se dirigem a esse fenômeno natural. E quem sabe quais outros mistérios esse canto enigmático do Nevada ainda guarda. A zona geotérmica de Naumascard não é apenas um lugar, mas uma verdadeira laboratório da natureza, onde a temperatura pode atingir 150 graus Celsius. Aqui, entre os vapores sulfurosos e os poços de lama fervente, você sentirá como a terra literalmente respira. E agora imagine,
vulcões ativos a apenas algumas dezenas de quilômetros desta zona, e sua força é sentida em cada passo. Todo ano aqui você pode ver cores vibrantes que parecem que um artista derramou tintas sobre a superfície da Terra. Depósitos amarelos e laranjas de enxofre contrastam com as poças de lama cinzentas que fazem sons sibilantes, como se a própria natureza estivesse conversando. E você sabia que a temperatura pode mudar rapidamente em alguns lugares? Em 1 metro, você pode encontrar fontes termais, enquanto em outro, água gelada. Mas isso não é tudo. Em Naumascard, há fontes com uma composição química única, que podem se vangloriar de uma concentração de dióxido de enxofre de até 20%. Isso cria não apenas uma visão impressionante, mas também condições únicas para a vida. Aqui, vivem organismos microscópicos que são difíceis de encontrar em outro lugar no planeta. Eles se adaptaram a condições extremas, tornando-se verdadeiros sobreviventes. Esse lugar atrai mais de 2 milhões de turistas por ano, e isso não são apenas números. É uma atividade incrível que sustenta a economia local. E o mais surpreendente, a cada ano os terraços mudam de forma, pois novos depósitos criam padrões e texturas únicas. Lencoá Maranhenses é muito mais do que um parque natural. É uma verdadeira oásis na terra, onde as dunas podem atingir até 30 metros de altura. Imagine-se caminhando entre areias brancas que se estendem por uma área de aproximadamente 6.000 quilômetros quadrados. Essas dunas são formadas por condições climáticas únicas e mudam de forma todos os anos sob a influência do vento. Nas dunas, formam-se impressionantes lagoas de água doce que aparecem na estação das chuvas. O mais incrível é que essas lagoas podem atingir uma profundidade de até 2 metros e permanecer cheias de água até agosto. A superfície da água brilha ao sol, criando a ilusão de espelhos infinitos. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na região, habitam muitos tipos únicos de flora e fauna. Por exemplo, aqui você pode encontrar aves raras, como o flamingo de bico vermelho, que utilizam as lagoas como locais para nidificação. Essas aves não são apenas bonitas, mas também desempenham um papel crucial no ecossistema. Agora, imagine isso. A cada 30 segundos, sopra um vento que levanta espirais de areia sobre as dunas, que podem atingir até 5 metros de altura. Isso parece um ser vivo dançando ao ritmo da natureza. E o que mais impressiona? No sul do parque existem pequenas vilas de pescadores, onde os moradores utilizam métodos tradicionais de pesca, transmitidos de geração em geração. Isso cria uma combinação única de natureza e cultura que atrai turistas de todo o mundo. E quando você pensa que já viu tudo, surge uma pergunta. Como é nadar em um lugar onde duas placas tectônicas se encontram? Cada respiração debaixo d'água não é apenas um gole de oxigênio, mas uma oportunidade de tocar a essência da Terra. O Fissura de Silfra é um exemplo único de como a força da natureza molda nosso mundo, e seus mistérios continuam a atrair pesquisadores e turistas de todo o mundo. Imagine um vasto espaço branco que se estende por mais de 10.000 quilômetros quadrados. Este é o Salar de Uyuni, mas o mais impressionante
é que quando chove, essa planície se transforma em um gigantesco espelho, refletindo o céu com tamanha clareza que é difícil distinguir onde termina a terra e começa o ar. Você sabia que o salar de Uyuni contém mais de 7 milhões de toneladas de lítio? Esse elemento, essencial para a produção de baterias, torna essa região estrategicamente importante para o futuro das tecnologias. E durante a estação seca, o nível da água cai, revelando cristais de sal que formam padrões geométricos únicos, que parecem obras de arte da natureza. Mas isso não é tudo. O Uyuni não é apenas um salar. É um lar para espécies raras de fauna. Por exemplo, aqui vivem flamingos que se adaptaram a condições extremas e podem sobreviver a grandes altitudes. Essas aves se reúnem em grandes colônias e suas penas rosadas contrastam com o fundo branco, criando um espetáculo verdadeiramente hipnotizante. E o que mais impressiona? O salar é um resto de um lago antigo que existiu há mais de 30 mil anos. Ao redor da montanha Vinicunca, você pode encontrar muitos animais selvagens, como alpacas e lhamas, que se adaptaram perfeitamente a esse clima rigoroso. E aqui vai um fato interessante. Em uma das estações, Vinicunca pode receber até 100 mil turistas. Isso a torna uma das atrações naturais mais visitadas do Peru. Em uma ilha ao sul da Nova Zelândia, encontram-se os rochedos de Moeraki, que parecem ter sido cuidadosamente rolados pela praia. Essas gigantescas esferas de pedra podem atingir um diâmetro de até 2 metros e pesar mais de 3 toneladas. Mas o que realmente impressiona é que sua forma e tamanho são resultado de um processo natural que durou milhões de anos. Imagine, cada esfera é cercada por uma casca dura que protege sua estrutura interna da destruição. Esses rochedos foram formados a partir de rochas sedimentares que passaram por um complexo processo de mineralização. Isso significa que as pedras não estão apenas na praia, mas representam uma história geológica que abrange milhares de anos. O que é ainda mais surpreendente? Os rochedos de Moeraki não são os únicos de seu tipo. Pela Nova Zelândia inteira, há outros semelhantes, mas são esses que atraem os turistas devido ao seu impressionante tamanho e forma incomum. Eles parecem ter sido deixados ali por antigos extraterrestres ou gigantes. Cada esfera contém interessantes fósseis, como conchas e restos de seres marinhos que um dia habitaram essa região. Mas aqueles que superam esse desafio são testemunhas de um dos mais impressionantes espetáculos da natureza. E o que mais te surpreenderá, neste cânion é possível ver espécies raras de plantas que sobrevivem em condições difíceis. Por exemplo, aqui cresce um cacto do tamanho de uma bola de futebol que floresce apenas uma vez por ano, atraindo a atenção não apenas dos turistas, mas também dos pesquisadores. O Lago Hillier atrai a atenção com sua água de um tom vibrante de rosa, e isso não é apenas uma ilusão de luz. Cientistas descobriram que a cor do lago é devido à presença de micro-organismos aquáticos que produzem pigmentos vermelhos. Imagine um lago do tamanho de um campo de futebol cercado por florestas verdes, criando um contraste que faz o coração parar.
Mas isso não é tudo. Experimentos científicos revelaram que a água do lago Hillier é tão salgada que é impossível afundar nela. A salinidade é de aproximadamente 37%, o que é o dobro do oceano. Já pensou em nadar em água que lembra melado? Agora imagine ver essa maravilha da natureza do alto. Do ar, o lago parece uma grande gota rosa, cercada por praias brancas e árvores verdes, criando uma cena que parece saída de um conto de fadas. A forma e a cor únicas da água atraem turistas de todo o mundo, mas chegar a esse lugar não é fácil. Ele está em uma ilha remota. Pesquisas mostram que a Grande Buraco Azul também é um objeto de interesse para cientistas que estudam as mudanças climáticas. Seus estudos ajudam a entender como essas ecossistemas subaquáticas reagem às mudanças globais de temperatura. E você sabia que essa fenda faz parte do maior sistema de recifes de coral do mundo, que se estende por mais de 300 quilômetros ao longo da costa do Belize? Imagine-se em um terraço que parece neve, mas que não é nada mais do que depósitos de calcita em Pamukkale. Essas formações brancas foram formadas graças a fontes minerais cujas temperaturas atingem 37 graus Celsius. Além disso, a água que desce dos terraços contém mais de 12 diferentes minerais que criam essa visão impressionante. Você sabia o que acontece quando a água quente encontra o ar frio? Isso causa a formação de neblina, que envolve Pamukkale, criando uma atmosfera semelhante a um conto de fadas. E isso não é apenas um lugar bonito. As fontes termais foram usadas ainda na antiguidade pelos romanos, que construíam aqui banhos inteiros para a cura. Esses banhos tinham até 100 metros de comprimento e eram usados para tratar diversos tipos de doenças. Mas isso não é o mais estranho. Quando você pensa em Pamukkale, imagine não apenas as belezas naturais, mas também os monumentos históricos. Próximo aos terraços está a antiga cidade de Hierápolis, fundada no terceiro século a.C. Seus restos incluem um teatro que acomoda até 10.000 espectadores e grandes necrópolis, onde estão enterradas milhares de pessoas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nesses terraços, você pode não apenas apreciar a vista, mas também nadar em banhos naturais que contêm mais cálcio do que a maioria dos spas modernos. Mais de 30.000 pessoas se elevam ao céu todos os anos para desfrutar das vistas deslumbrantes sobre o paisagismo que parece ter vindo de outra época. E o mais incrível, nos últimos anos a Capadócia se tornou um centro de ecoturismo, atraindo pessoas de todo o mundo que desejam explorar não apenas suas belezas naturais, mas também sua rica história escondida em cada canto. O glaciar Vatnajökull não é apenas um glaciar, é uma verdadeira gigantesca tampa de gelo, ocupando 38% da superfície da Islândia. Imagine, a área do glaciar é de 3.000 quilômetros quadrados, tornando-o o maior da Europa. Mas isso não é o mais impressionante. O Vatnajökull esconde não apenas gelo, mas também muitos vulcões que estiveram ativos nas últimas décadas.
Sabe o que acontece quando um vulcão entra em erupção sob um glaciar? Isso resulta em poderosas avalanches glaciais que podem criar um fluxo de água do tamanho de um rio. E agora imagine isso. A temperatura sob o glaciar pode atingir valores positivos, mesmo no período invernal, criando condições únicas para a formação de cavernas de gelo. Essas cavernas abrigam incríveis formações de gelo, brilhando como joias. Estalactites de gelo nessas cavernas podem atingir comprimentos de até 2 metros e sua cor varia do azul ao branco, dependendo da idade do gelo. E o mais interessante, o glaciar Vatnajökull está em constante mudança. Mas o que é ainda mais emocionante? A Praia de Papagaio está localizada em uma zona protegida, onde são preservadas espécies raras de flora e fauna. Isso significa que cada uma de suas visitas não é apenas um momento de lazer, mas também uma contribuição para a preservação de ecossistemas incríveis que cercam esse canto maravilhoso da Espanha. As montanhas coloridas de Jange d'Anxia são muito mais do que um simples fenômeno natural. São uma verdadeira paleta da natureza, onde os tons vibrantes se misturam em padrões mágicos. Imagine montanhas que parecem pintadas por um artista em todo o cenário, vermelho, amarelo, verde e até roxo. Esses tons foram formados ao longo de milhões de anos de erosão e processos sedimentares, resultando em camadas ricas em minerais nas montanhas. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Algumas partes das montanhas têm formas que lembram ondas do mar, ou até chapéus gigantes. A altura de alguns picos ultrapassa 1000 metros, e eles parecem ter sido cortados de papelão. Isso cria paisagens deslumbrantes que atraem milhares de turistas todos os anos. Mas o que é ainda mais impressionante, nesse parque, além das montanhas, você pode encontrar formações geológicas únicas, como a Vale dos 9 Cores e a Pedra dos Enamorados. Esses lugares se tornaram verdadeiros ícones para fotógrafos e turistas que desejam capturar sua beleza. Todo ano, na primavera, ocorre um festival aqui, onde os moradores locais apresentam suas tradições e cultura, adicionando ainda mais cor a esse lugar já vibrante.